Bom dia, sejam muito bem-vindos mais uma vez juntos. Todo domingo, 10 horas da manhã, nós temos um encontro aqui no nosso canal. Você que está assistindo de casa, você que ligou o celular, você que está no trânsito, você que reuniu a família e está assistindo na televisão, não importa de onde você está assistindo e onde você está agora, essa é uma manhã em que Deus vai falar contigo. Essa é uma manhã em que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. Eu estou aqui com um recado de Deus para você nesse domingo. Você pode espalhar essa mensagem, porque com certeza vai ajudar muita gente. Não porque eu estou falando, mas porque está escrito: a palavra de Deus não volta vazia. Eu quero começar com uma história real, interessante, que aconteceu recentemente. Um amigo meu, jantando comigo, um grande amigo, começou durante o jantar a falar repetidamente um nome. Ele falava assim: não, porque o Rogério, eu estou usando um nome fictício, é claro. Ele falou assim: o Rogério me chamou para ir não sei aonde, aí eu fui lá, foi muito bom, foi muito legal. Não, aí inclusive eu viajei uma vez com o Rogério, e também não sei o que o Rogério, e tudo ele falava o Rogério. Teve uma hora que eu falei: desculpa, quem é o Rogério? Ele falou: o Rogério, teu amigo. Eu falei: Rogério? Eu não tenho nenhum amigo chamado Rogério, não conheço. Ele falou: peraí, vou te mostrar a foto. Aí pegou o celular, me mostrou a foto do Rogério. Eu olhei e falei assim: não tô lembrado. Ele falou: que isso, rapaz? Eu já vi foto de vocês juntos numa viagem para Israel. Eu falei: não, eu vou todo ano para Israel com um grupo, eu levo muita gente. São centenas de pessoas que vão nos grupos comigo, não sei, às vezes não lembro de todo mundo. Ele falou: não, mas ele também já fez o método Destiny 2 vezes. Inclusive, no último método Destiny, ele levou 20 pessoas da empresa dele, lá dos relacionamentos dele. Ele falou: levou gente, tudo isso pro método. Eu falei: levou. Eu falei: mas não lembro dele. Eu lembro um dia também que vocês estiveram juntos num jantar na casa do fulano. Eu falei: cara, como é que eu não lembro desse cara? Ou seja, tínhamos fotos juntos. Ele participou de eventos meus. Ele levou pessoas para eventos do Instituto. Ele já esteve na Conferência Destino. Nós já estivemos juntos algumas vezes, mas eu não lembrava dele. Por quê? Às vezes, você estar várias vezes com a pessoa num ambiente coletivo não faz você entrar na memória dela. Mas é difícil você ter um momento íntimo com alguém, uma conversa, só você e ela, algum tipo de emoção que vocês passaram juntos e você esquecer dessa pessoa. Por que eu estou te contando a história do Rogério? Porque o Rogério falava para todo mundo que me conhecia: não, eu conheço o Thiago, eu já viajei com ele. O Thiago é muito querido, já fiz o método Destiny 2 vezes. E a forma que ele falava que me conhecia dava a impressão para as pessoas que ele era meu amigão, mas eu não lembrava dele. A gente não tinha nenhum tipo de intimidade, nem sequer da fisionomia eu estava conseguindo lembrar, porque eu me relaciono com muita gente todo dia. E esse amigo em comum que estava sentando na minha casa estava toda hora citando o nome dele, porque ele falou assim: claro, o Thiago é muito amigo dele também. E, na verdade, eu não conhecia. E baseado nessa história real que aconteceu recentemente comigo, de alguém que dizia que me conhecia, de alguém que dizia que era meu amigo, e não era porque era maldade dele não, ele não estava querendo tirar proveito dizendo que era meu amigo não, ele só estava feliz dizendo que: poxa, já viajei com o Thiago, eu sempre levo gente pros eventos do Thiago, eu fiz muita gente conhecer o trabalho do Thiago, muita gente começou a assistir Café com Destino porque eu indiquei. Então ele realmente se achava muito próximo, muito amigo. Só que eu não conhecia. Não basta a pessoa te conhecer. Para ser relacionamento, os dois têm que se conhecer. E eu quero ler algo na palavra de Deus que pode mudar completamente a tua visão sobre se relacionar com Deus. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 7, se você puder abrir e acompanhar, a partir do versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Ou seja, o fruto está ligado à condição da árvore. Uma árvore boa,
bons frutos. Uma árvore má, maus frutos. Você nunca vai ver uma boa pessoa dando maus frutos, e você não vai ver o mal dando bons frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, está escrito. E nem a árvore má dar bons frutos, acabamos de falar. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, pelos seus frutos, pelos seus resultados, pelo que sai de você, pelo que você produz, as pessoas vão te conhecer. Nem todo mundo que me diz, são palavras de Jesus, nem todo mundo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então quem vai entrar no reino? Quem faz a vontade do Pai, e não quem o chama de Senhor, e não quem diz que o conhece. 22. Muitos me dirão naquele dia. Qual dia? O grande dia, o juízo final, o julgamento de todas as nações, quando nós prestaremos contas a Deus da vida que tivemos aqui na terra. Nesse grande dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas e milagres? Então eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras, presta atenção, aquele que ouve, não está falando quem não ouve, aquele que ouve as palavras, mas não pratica, aquele que ouve e não pratica, eu vou compará-lo ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Então, quando vier a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, a casa caiu e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Assim como no caso do Rogério, que dizia que me conhecia, que dizia que era meu amigo, e na cabeça dele eu era, porque afinal de contas viajamos juntos. Ele participou de vários eventos que eu estava ministrando. Então na cabeça dele a gente tinha alguma ligação. E ele falou para todo mundo que me conhecia. E no dia que alguém me perguntou, e como é que está o Rogério? Eu falei, que Rogério? Muitos acham que Deus os conhece, mas naquele grande dia terá uma surpresa. Deus vai falar, quem é você? Porque não basta você conhecer a Deus, Deus precisa te conhecer. E como é que uma pessoa te conhece? Quando existem momentos de intimidade. Momentos coletivos não são suficientes. Presta atenção, porque a palavra de hoje vai te levar para um outro nível de autoridade, intimidade e relacionamento com Deus. Isso vai te ajudar muito a ter uma vida mais feliz na terra, porque é impossível chegar perto do que é felicidade, perto da paz que excede todo entendimento, sem a presença de Deus. E eu quero te mostrar que, como no caso do Rogério, muitos de nós achamos que conhecemos a Deus, mas na verdade, se perguntarem da gente para Deus, Deus vai falar, não conheço. Não, mas olha a foto dele aqui. Ele falou, nunca vi. Por quê? Porque já estivemos com Deus em ambientes coletivos. Às vezes você vai na igreja domingo, às vezes você gosta de postar um versículo no Instagram, mas você nunca teve um momento de intimidade com Deus a ponto dele lembrar de você. Existem pessoas na Bíblia que são registradas até hoje por causa de um momento de intimidade, como a mulher do vaso de alabastro. Um momento, ela aparece na Bíblia uma vez.
Aquela mulher pecadora, que ninguém queria ter por perto. Enquanto Jesus estava na casa, ela se ajoelha aos pés de Jesus, quebra um vaso de perfume precioso e começa a enxugar com seus cabelos. E Jesus fala assim, o nome dela e essa história será lembrado por várias gerações por causa desse momento de intimidade. O que ela fez, a generosidade dela, o coração quebrantado, a humildade de ir aos pés de Jesus fez com que Jesus não só não esquecesse dela, apesar de ter visto só uma vez, mas também colocasse o nome dela e a história dela por gerações. O que eu estou te propondo nesta manhã, nesta palavra? Nós precisamos começar a saber o que queremos. Porque tem muita gente que está querendo ser famoso na terra, mas não é conhecido no céu. A fama da terra, para quem não sabe, não vai trazer nada de bom para você, a não ser alimentar o teu próprio orgulho. Mas ser conhecido no céu vai fazer com que naquele grande dia, o dia do julgamento, que você acreditando ou não, querendo ou não, vai acontecer, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode até querer, não quero saber, não quero acreditar, é a opção sua. Graças a Deus nós vivemos numa democracia, você acredita no que quiser, mas que está escrito e vai acontecer, é inevitável. Então eu quero estar preparado para o grande dia, não para Deus falar assim, quem é você? Eu falei, eu sou o Thiago Brunel, Você nunca assistiu meu canal do YouTube, não? Você nunca viu minhas postagens, não? Olha quantas pessoas eu ajudei e Deus falar para mim, mas eu não te conheço. Eu não quero ser conhecido pelas pessoas e ser desconhecido para Deus. É por isso que, às vezes, eu vou dar uma caminhada pela manhã, antes de ir para o escritório, fazer o café com destino para vocês. Eu dou uma caminhada e começo a orar, falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Vê se você acha em mim algum caminho mal que eu não estou conseguindo atentar, observar e tire da minha vida. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Renove em mim um espírito inabalável. Eu começo a orar e pedir misericórdia. E quantas madrugadas eu já passei com Deus, eu e Deus. Não estou falando coletivo, não estou falando num ambiente que está todo mundo cantando também. Eu e Deus. Principalmente quando nós estamos num aperto profundo, quando nós estamos numa dificuldade profunda, tendemos, para quem ama Deus, tende a buscá-lo mais. Então, a minha maior preocupação, eu tenho várias preocupações diárias. Eu me preocupo com a minha família, minha esposa, meus 4 filhos. Eu me preocupo com meus empreendimentos, né? Você me conhece aqui como pregador, mas eu não vivo disso, eu vivo dos meus empreendimentos. Então, de segunda a sexta eu estou trabalhando muito, estou no escritório, estou nos nossos negócios, estou escrevendo livros, estou gravando programas, estou fazendo as palestras nas empresas, que eu rodo o Brasil nas empresas, fazendo eventos nossos, como as noites de destino, organizando a conferência de destino. Eu estou trabalhando. Tudo isso eu dou atenção. Família, trabalho, as pessoas. Mais do que isso, a minha maior preocupação tem sido, Deus está vendo o que eu estou fazendo? Ele conhece o que eu estou fazendo? Deus conhece meu coração? Porque de Davi ele fala assim, Davi, com todos os erros de Davi, um homem segundo o meu coração. Porque Davi não ousava tomar decisões sem se ajoelhar, se quebrantar diante de Deus e falar, Deus, subirei eu contra os amalequitas e os alcançarei. Tem uma oração que Davi faz, que ele fala assim, Senhor, o que eu faço em relação a Keila? Vou ou não vou? Deus falou, se você for, você morre. Então Davi era um homem que, por ter acesso à intimidade, ter acesso ao coração de Deus, e qualquer um que está me escutando tem esse acesso, se tiver o coração quebrantado e contrito, se tiver arrependido dos seus pecados, reconhecer que só Jesus lava esses pecados, só Jesus te aproxima do Pai. Qualquer um que tem esse coração voltado para a verdade da palavra, vai poder falar, Deus, eu estou aqui. Ele vai te escutar e vai se revelar. Olha o que diz Lucas capítulo 7, que quem ouve a palavra e não pratica, ou seja, você que só vai à igreja, você que só gosta de escutar mensagem no YouTube, você diz que acredita em Deus, mas não leva uma vida com Deus, cuidado, porque não é quente e nem frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor.
Falar que ama a Deus, falar que gosta de Deus e a igreja não salva ninguém. Ao contrário, você pode estar perdendo o seu tempo achando que Deus está te conhecendo, Deus nem sabe teu nome. Porque Ele registra quem ouve as palavras dele e a pratica. E Ele fala que se você ouve e não pratica, eu vou à igreja, mas eu moro com meu namorado. Eu vou à igreja, mas eu minto para todo mundo para ter vantagem financeira. Eu vou à igreja, eu dou até dízimo, mas a minha vida não condiz com a vida de Cristo. Eu não ajudo os pobres, eu não tenho misericórdia dos deficientes. Ao contrário, eu zombo, eu faço bullying das pessoas. Então você tem que entender que você ouve a palavra, mas não pratica. Então você construiu uma casa sobre a areia. Qualquer chuva, qualquer tempestade, qualquer rio vai fazer a casa cair. A Bíblia diz que grande será a queda. Grande será a queda. Mas tem uma recompensa para quem ouve a palavra. A Bíblia diz, palavras de Jesus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem ama Jesus? Quem levanta a mão na adoração domingo à noite? Quem ama Jesus? Quem dança chorando? Quem ama Jesus? Quem posta versículo bíblico no Instagram? Quem ama Jesus? Quem bota na bio do seu Instagram, eu amo Jesus? Quem ama Jesus? Quem bota adesivo no carro, I love Jesus? Quem ama Jesus? A Bíblia diz que quem ama Jesus é aquele que tem os mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei para ele. Nessa manhã eu preciso te dar um choque de realidade. Talvez você esteja como o Rogério no início dessa pregação, achando que conhece alguém, e esse alguém não sabe nem quem ele é. Não, mas eu fui à igreja. Não, inclusive, eu já até fui usado em profecia. Não, inclusive, eu ficava todo arrepiado quando eu escutava louvor. Não te conheço. Deus te conhece como qualquer outro ser humano, quando você tem momentos de intimidade. Esses momentos de intimidade só são possíveis através do conhecimento e da prática da palavra. Você não precisa de mais misticismo na tua vida. Você não precisa de mais espiritualismo na tua vida. Você precisa de palavra. Você precisa caminhar em cima do que está escrito. Sabe qual é o bonito da Bíblia? É que ela já prevê que você vai errar. E ela te oferece o arrependimento. Então quem conhece a palavra sabe que mesmo que queira muito andar retinho, em algum momento da vida você dá uma desviada. E a palavra entra dizendo, se você fizer isso, imediatamente se arrepende e eu te perdoo. O bonito de seguir a palavra é que tem solução para tudo. O bonito de seguir a palavra é que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, vai se revelar para você. O bonito de seguir a palavra não é que você vai ganhar dinheiro na terra, porque o que dá dinheiro na terra não é seguir a palavra, é trabalhar, e trabalhar certo. Mas o bonito de seguir a palavra é que a sua casa será edificada sobre a rocha. E pode vir ventania, pode vir hater, pode vir processo jurídico contra você, pode vir acusação falsa, pode vir perseguição, pode vir vizinho maluco, pode vir familiar doente, pode vir o que for, a tua casa é inabalável, porque você escuta a palavra e a pratica. Está escrito. Meu maior desafio hoje é que meu nome, o meu rosto, seja conhecido no céu. E o que eu mais ensino para os meus filhos é que eles precisam ser conhecidos no céu. Deus precisa saber nosso nome. Deus precisa saber quem somos. Deus precisa conhecer. Ou seja, está escrito claramente que meu dom não importa nada para Deus. Deus, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu profetizei. Dom de profetizar. Deus fala, eu nunca te conheci. Dom não impressiona a Deus. Dom te ajuda muito nas coisas da terra. É claro que quando você tem um dom, a tua vida vai ser um pouco mais fácil na terra. A vida nunca é fácil, mas um pouquinho mais fácil ela vai ser quando você tem um dom. Tem o dom de falar em público, o dom de adquirir riquezas, o dom de profetizar, todo mundo vai gostar de você, o dom disso, o dom daquilo. Mas isso não impressiona a Deus, só impressiona os homens. Hoje eu estou te dando uma palavra do que fazer para você deixar de somente conhecer a Deus e Deus conhecer você a partir de hoje. Deus
Deus conhecer você a partir de hoje, tem 5 coisas que você tem que fazer. Vamos anotar? 5 coisas bíblicas que você tem que fazer para Deus começar a te conhecer. Primeiro, você precisa ser conhecido no secreto. Porque a Bíblia diz em Mateus que o Deus que te vê em secreto vai te recompensar em público. O que é ser conhecido no secreto? O próprio Jesus explica. Quando você entrar no teu quarto, tranque a porta. E ora. E fala com Deus. E o Deus que te vê em secreto vai te recompensar em público. Escuta. Não tem como você ser conhecido de Deus sem falar com Ele diariamente. Tranca a porta do teu quarto. Para de ser aquele cristão que é só de boca. Não temos tempo para isso. Olha o mundo que a gente está vivendo. Guerras, terremotos, maremotos, pai matando filho, filho matando pai. Tudo que Jesus falou que aconteceria no princípio das dores já está acontecendo. Estão querendo alterar até o que está escrito na Bíblia. Estão querendo lançar versões da Bíblia cortando versículos. Estão querendo condenar o que diz a palavra. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Jesus pode voltar, se não for daqui a 10 anos, que ninguém consegue prever, vai ser daqui a 50. Se não for na geração dos nossos filhos, vai ser na geração dos nossos netos. E nós ainda estamos preocupados com coisas que não tem nada a ver, que são tão efêmeras. Espera aí. A nossa primeira preocupação tem que ser conhecido de Deus. E não tem como fazer isso sem ter uma vida de oração. É o primeiro ponto que eu quero te ensinar. O apóstolo Paulo nos fala: orai sem cessar. Orai todo o tempo. Quando os discípulos foram perguntar algo para Jesus, estava chegando a hora de Jesus partir. Eles podiam ter pedido para Jesus ensinar qualquer coisa. Jesus, ensina-nos a fazer milagre. Jesus, ensina-nos a ser relevantes. Jesus, ensina-nos a ficar rico. Jesus, ensina-nos a sermos poderosos. Jesus, ensina-nos isso, ensina-nos aquilo. A única coisa que eles pediram para Jesus ensinar, depois de conviver 3 anos com Jesus, foi: Jesus, ensina-nos a orar. E ele falou: tá bom. Toda vez que vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A vida de oração nos aproxima de Deus. Segunda coisa que faz Deus olhar para a gente: generosidade. A Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta para Deus. Deus não vai esquecer de quem emprestou para Ele. Quem dá ao pobre, empresta para Deus. Deus não esquece de quem é generoso. Tem gente que em pleno século 21, 2024, está discutindo: eu tenho que dar dízimo, mas tem que tirar do meu dinheiro e dar para a igreja. Se você tem essas dúvidas no coração, nem dê. Continua gastando seu dinheiro com o que você gasta, que eu não sei o que é. Porque desde que eu me entendo por gente, eu sou dizimista e sou ofertante. Deus nunca me abandonou. Deus me conhece. Porque a Bíblia diz assim: você não poderá servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou serve ao diabo. É isso que está escrito? Não. Não poderás servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou serve a Mamon, o senhor das riquezas. Um homem que é dizimista e ofertante, um homem que ajuda o pobre, um homem que ajuda a igreja a continuar pregando a palavra, uma mulher que faz isso, está mostrando no mundo espiritual e no mundo natural a quem serve. Porque quem serve a Mamon jamais tiraria dinheiro do bolso e colocaria no altar. Então eu me torno conhecido com Deus quando eu oro. Eu me torno conhecido para Deus quando eu sou generoso. 3, eu me torno conhecido para Deus. Eu me torno conhecido. Deus começa a me ver quando eu caminho em cima do que está escrito. Ou seja, eu posso fazer, tudo me é lícito, mas não me convém. Agora, eu não quero saber dos direitos que eu tenho. Eu quero saber se Deus vai gostar se eu fizer. Quando eu começo, meu Deus, quando eu começo a caminhar em cima do que está escrito, já não é se eu posso ou não posso, é se Deus quer
ou se Ele não quer. É se Ele gosta ou se Ele não gosta. E o que Ele não gosta eu não vou fazer. E o que Ele não quer também não vou fazer. Não dá para lutar contra quem você não pode ganhar. Eu já entendi a soberania de Deus. E por alguns momentos da minha vida, na minha ignorância, que Deus me perdoe, eu tentei lutar contra Deus. Mas hoje eu entendo que toda honra, glória, domínio está nas mãos dele. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. Aqui entra o quarto ponto: viva debaixo da vontade de Deus. Você só vai viver debaixo da vontade de Deus se conhecer a palavra dele. Vive em oração, seja generoso, caminhe pela palavra, faça a vontade de Deus. Olha o que ele fala: quem faz a minha vontade é meu filho, eu conheço. É quem faz a minha vontade. Isso quer dizer o quê? Que não importa o quanto você esteja trabalhando aqui na terra para conquistar, para fazer, para acontecer. Ou seja, eu sou um homem próspero, eu fui intencional em prosperar financeiramente. Eu sou um homem de família, eu fui intencional em formar minha família, em ter 4 filhos, em ter família grande. As coisas boas que eu conquistei na terra, eu fui intencional, trabalhei para isso, me esforcei para isso, tive a bênção divina para isso. Mas tudo isso não é para servir a mim. É para servir a minha geração. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Então quando Deus fala assim: meu filho, eu te abençoo para você ter sua empresa, eu te abençoo para você prosperar, portanto que você não saia do altar. Você que está assistindo essa pregação hoje, sabe onde é que eu estou? Eu estou de férias nos Estados Unidos. Minha família agora está num parque, era meu dia de férias. Era para eu estar passeando. Mas eu tenho um compromisso com Deus, não só com vocês, com Deus, de pregar toda semana. Eu sou do altar. Não ganho para isso. Ninguém está me pagando para isso, ao contrário. Às vezes eu tenho um custo para fazer isso. Parei, liguei para um pastor amigo meu, pastor Antônio aqui da Vida Church, de Orlando. Me cedeu o espaço, me cedeu a equipe. E eu estou aqui, domingo, 10 horas da manhã, pregando para você. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Pela minha vontade eu estava no parque agora. Pela minha vontade eu estava de férias, não estava arrumadinho pregando para você. Pela minha vontade eu mereço descansar. Mas que seja feita a vontade de Deus. E quantas milhares de pessoas ao assistir essa pregação vão voltar para os caminhos do Senhor. Vão parar de viver uma vida de mornidão. Vão parar de falar que conhece a Deus. E agora vão querer ser conhecidos por Ele. Eu não posso parar de pregar. Porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que faz Ele me conhecer. A minha oração diária é o que faz Ele me conhecer. A minha generosidade com Deus e com as pessoas é o que me faz Ele me conhecer. Caminhar em cima da palavra. O que está escrito aqui em Romanos? Isso, então é isso que eu vou fazer. O que está escrito aqui em 2 Tessalonicenses? Tal coisa, então é isso que eu vou fazer. Qual é a orientação de Jesus aqui em Mateus? Eu vou fazer. Ou seja, o que está escrito eu faço. O que não está escrito eu não faço. Quarto, fazer a vontade de Deus. Tudo que você fazer, pergunta para Ele o que Ele quer. Senhor, meu sonho é comprar essa casa. Deus, com dinheiro ou sem dinheiro, tá? Porque às vezes a gente só quer orar quando não tem dinheiro para comprar, para pedir uma forcinha para Deus. Prova que você ama Deus quando está por cima. Eu estou com dinheiro aqui dessa casa, Senhor. Eu não preciso te consultar para saber sobre dinheiro, porque o dinheiro eu tenho. Eu estou te ligando para saber, é a tua vontade? Estou te ligando, né? Estou orando aqui, estou te consultando para saber, é a tua vontade que eu compre essa casa? Desde as coisas pequenininhas até as maiores. Senhor, me mudo de país ou não? Deus, qual é a tua vontade para o meu ministério, para o meu trabalho, para os meus filhos? Como é que eu faço isso? Tenha esse relacionamento com Deus e Ele vai saber o teu nome no grande dia. E a Bíblia diz que naquele grande dia Ele vai botar à direita as ovelhas, mas à esquerda os bodes. E para quem estiver na direita dele, para as ovelhas, Ele vai falar: vinde benditos do meu Pai. Eu passei esse tempo todo preparando morada para vocês. Mas quem estiver à esquerda, ou seja, aqueles que Ele não conhece, Ele vai mandar para o lago de enxofre, onde haverá dor e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Bom, apesar de eu não ser nenhum desligado da vida, e é claro, eu me preocupo com as coisas da terra, eu me preocupo se eu estou comendo bem, eu me preocupo se meus filhos estão numa boa escola, eu não sou nenhum desligado, ao contrário, eu sou intencional aqui na terra, mas a minha esperança não está nessa terra. Se é para viver aqui, eu prefiro viver bem do que viver sofrendo.
Então eu corro atrás de uma boa vida. Eu ensino as pessoas a viverem uma vida melhor na terra. Mas a nossa esperança não está em nada daqui. Porque com casa própria ou sem casa própria, isso não vai interferir na tua salvação. Com carro bom, com carro velho, Deus não vai medir isso para te julgar. Ou seja, o nosso foco precisa estar no que é eterno e não no que é passageiro. E a quinta e última coisa, que vai fazer você ser conhecido por Deus. E de uma vez por todas teu nome está no livro, na qual Ele vai te chamar pelo nome e sobrenome e vai entregar a chave da tua casa celestial. É andar pela fé. Porque a Bíblia diz que tudo que não é pela fé é pecado. Está lá em Hebreus. Tudo que não é pela fé é pecado. Está em Romanos, perdão. Em Romanos diz que qualquer coisa que você for fazer, faça com fé. Pela fé. Porque tudo que não é pela fé é pecado. Então nós precisamos aprender a andar por fé. O que é andar por fé? Fazer o que eu acredito que é possível? Não. Andar por fé não é isso. Fazer o que você acredita que é possível é loucura. Andar por fé é obedecer à voz de Deus por mais que pareça impossível. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele falou, quer saber? Eu vou andar sobre as águas? Não, se ele tentasse ele ia afogar. Foi porque Jesus falou, vem. Pô, é impossível andar sobre as águas, mas Jesus falou, vem. Então eu vou, pum, e começou a andar. E quando ele teve medo e duvidou, afundou. Ou seja, o medo e a dúvida não podem fazer parte das pessoas que querem andar pela fé. E para você ser conhecido por Deus, você precisa andar pela fé. Então se você a partir de hoje quer sair da lista das pessoas que só conhecem a Deus, mas não são conhecidas por Ele, não tem jeito. Você vai ter que viver esses 5 pontos, e esses 5 pontos vão fazer você produzir bons frutos, porque conforme lemos em Lucas capítulo 7, a árvore é conhecida pelos seus frutos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Às vezes alguém me para na rua ou no aeroporto, em algum lugar, e fala, ô Tiago, tudo bem? Rapaz, eu não conheço muito o seu trabalho, mas eu sei que você é conhecido, que eu já te vi em algum lugar e tal. O que você faz? Quem é você? Ao invés de eu me explicar, eu falo o seguinte, entre em qualquer vídeo meu no YouTube, entre em qualquer postagem minha no Instagram, leia os testemunhos, e aí você vai chegar à conclusão. Porque a árvore será conhecida pelos seus frutos. Centenas de pessoas por ano deixam de se matar porque escutaram uma mensagem nossa. Milhares de casais deixam de separar, milhares, porque escutaram uma mensagem nossa. Muita gente saiu da depressão. Milhares e milhares aceitaram Jesus pela primeira vez. Muita gente começou a organizar sua vida emocional. Muita gente começou a entender princípios bíblicos. O mais importante para mim não é o que eu faço, é o impacto que tem na vida das pessoas, porque só assim os frutos serão medidos. Mas para eu continuar dando bons frutos, eu tenho que me manter como uma boa árvore. E é por isso que eu não vou abandonar a oração, porque sozinho eu nunca vou ser bom. Eu vim aqui no carro orando para pregar nessa manhã e eu vim falando, Deus, sozinho eu nunca vou ser bom. Sozinho eu nunca vou ser santo. Nunca! Sozinho eu nunca vou fazer as coisas certas. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de Ti. Gente, sem oração a gente não tem chance. Oração é você rasgar o teu coração e falar, Deus, sozinho eu não vou conseguir. Você não está percebendo que eu sou humano, que eu sou pó? Se me deixar sozinho aqui, eu vou pecar. Se me deixar sozinho aqui, se o Espírito Santo não estiver me aconselhando, se os teus anjos não estiverem me guardando, quem sou eu? E quebrante-se todos os dias diante de Deus, reconheça a soberania de Deus. Segundo, seja generoso. Aprenda a ser um semeador, porque só colhe quem planta. Pague a conta do almoço de alguém, você pode. Teu vizinho está sem gás, vai lá, compra o gás para ele. Para de reclamar de dízimo e da oferta e faz o que está escrito. Aliás, a única área da nossa vida que Deus autoriza a gente prová-lo é a área financeira. Fazei prova de mim, se eu não vou abrir a porta do céu sobre você. Por quê? Porque é a única coisa que combate o inimigo de Deus, que é o Senhor das riquezas, Mamon. O diabo não é inimigo de Deus, o diabo é inimigo do ser humano. Ele é adversário do ser humano. De Deus ele é servo. Deus manda, o diabo obedece. Agora o dinheiro, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, é inimigo de Deus.
Por isso que ele fala, seja fiel nessa parte que eu abro a porta dos céus. Essa parte é muito importante para mim, que você não se renda ao meu inimigo. Terceiro, caminhe pela palavra. Quarto, faça a vontade de Deus. Quinto, ande pela fé. Sua vida vai mudar completamente. Sua vida vai mudar completamente. Tem gente que fala assim, Tiago, eu quero tanto melhorar minha vida aqui na terra, quero melhorar meu relacionamento com meu marido, quero ganhar mais dinheiro, quero isso, quero aquilo. Aí eu falo, quer melhorar a tua vida na terra? Faz o método Dash. Vai estudar comigo no instituto. Agora, você quer garantir a eternidade, agradar a Deus? Escuta a pregação, escuta a palavra. Aí não tem curso que resolva. Aí é só a palavra de Deus e é de graça. E é gratuito. Então nessa manhã eu quero te desafiar a fazer um compromisso, um voto com Deus. Presta atenção, olha para mim. Você que está me escutando agora e quer fazer um voto com Deus, de a partir de hoje você ser conhecido por Ele, ser conhecida por Ele. Chega de só você conhecê-lo, agora Ele vai te conhecer. Meu Deus, que privilégio. Que privilégio. Uma vez eu me emocionei porque um dos jogadores de futebol mais famosos de todos os tempos conhecia meu nome. Um amigo em comum falou, cara, você sabe que o fulano falou teu nome, a gente estava na casa dele e falou, fulano me conhece? E eu fiquei todo emocionado. Logo depois eu parei para pensar, eu estou aqui todo felizinho porque o fulano, é realmente um dos maiores jogadores de todos os tempos, conhece meu nome. Você imagina a emoção que a gente vai sentir sabendo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, aquele que esteve 3 dias morto, mas ressuscitou e viverá para sempre. Ele sabe o teu nome. Que emoção vai ser essa? Ele conhece tua história. Ele sabe quem é você. Eu quero ser conhecido por Deus e não apenas conhecê-lo. E para isso eu vou ter que tomar decisões difíceis. Eu vou ter que viver uma vida de acordo com o que está escrito. Eu vou ter que andar pela fé. Eu vou ter que ser generoso. Eu vou ter que ser um homem e uma mulher de oração. Eu tenho que correr atrás dessas coisas. Não tem jeito. Mas em compensação, eu vou ter um amigo que nunca vai me abandonar. Uma proteção que não falha. Meu nome vai estar escrito num livro que ninguém consegue apagar. Eu quero te desafiar a fazer um voto com Deus agora. Você pode ir para os comentários. Aproveita a tecnologia que nos aproxima. Você não pode estar pessoalmente comigo. Não posso impor as mãos sobre você. Eu não posso profetizar agora aqui presencialmente. Você pode ir para os comentários e falar, Tiago, eu faço esse voto com Deus. A partir de hoje, eu vou seguir essa palavra para que eu seja conhecida dele. Se você, somente você que vai fazer, não seja leviana de comentar o que você não está a fim de fazer. Mas se você sente que essa palavra te desafiou a você se tornar conhecida de Deus, e você sabe que vai ter que largar muita coisa, mas vai ser conhecido dele a partir de hoje, vem agora e profetiza nos comentários. Eu serei conhecido por Deus. Eu serei conhecida por Deus. Minhas emoções não vão mais me confundir. O inimigo não vai mais me confundir. Eu serei conhecido, eu serei conhecida por Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida, enquanto você está profetizando isso nos comentários, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer em nenhuma pedra você irá tropeçar. O Espírito Santo vai te guiar a partir de hoje. Nós declaramos em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, entrando agora e guardando e blindando o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu declaro a paz e a prosperidade que somente os céus podem te dar. Eu te desafio nesse ano de 2024, a gente ainda está em janeiro, ou seja, gente, nós temos um ano pela frente. Eu te desafio nesse ano de 2024, você se aproximar mais de Deus. Não leve Deus na brincadeira. Não leve Deus como um hobby. A vida com Deus, ela é sacrificial, mas ela te livra dos piores vazios que o ser humano tem. Ela te dá sentido de vida. E acima de tudo, o mais importante, te dá salvação eterna. Esse corpo dura pouco, 70 anos, 80 anos, isso se a gente não for antes. Mas a nossa alma é eterna. Então cuida da tua alma, que é o que vai durar para sempre. Lembre-se que Deus perdoa seus pecados,
mas suas lembranças ficam na alma. Você quer carregar lembranças dolorosas para a vida toda? Não é melhor começar a se consertar? Não é melhor começar a viver a vontade de Deus? E eu quero profetizar que 2024 vai ser um ano especial. Porque vai ser um ano em que Deus vai colocar a mão sobre você, sobre tua família e sobre teus negócios. Eu profetizo. Deus vai colocar a mão sobre você, tua família e os teus negócios. Quem crê diz amém. Que Deus te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade. De segunda a sexta a gente está aqui nesse mesmo canal, às 7h57 da manhã, no nosso programa diário Café com Destino. E domingo que vem tem mais uma mensagem dos céus para você. Paz e prosperidade. Você ainda pode recalcular os seus investimentos de tempo. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade. Coffee stains the paper white. A sinking sun in teacup ties. Curtains sway like ghosts in flight. The room breathes quiet. Nothing hides. The clock ticks slow. A hollow drum. Second falls, the kingdom's crumb. The fridge hums low, a requiem for all the dreams that never come. Paper boats on a quiet sea, drifting far where I can't see. Whispers echo endlessly. Loneliness is company. A single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame. Outside the